Esse é o tipo coronel difícil de andar com ele. Você pensa que ele manda ler um negocinho, lê aí. Já dizia Defoe, ou Defoe, onde quer que Deus erga uma casa de oração, o diabo sempre constrói uma capela ao lado. E depois de examinadas as coisas, vê-se-á que a congregação deste último é maior. E é como vejo as redes sociais, úteis por um lado e temerárias por outro. Porque hoje não se sabe mais quem fala com você, se é um holograma, ou se é real. Não se sabe mais se quem fala é uma mulher linda ou uma deformidade disfarçada em lindeza. Não se sabe mais se uma informação é verídica ou se é um milagre, se o milagre é verdadeiro. Assim, muita imaginação fértil e alterar a realidade, ou ela mesma se altera por meio de inteligência artificial. E nós, simples mortais, que passamos da hora e atingimos a longevidade, depois de conhecer o PS1, o sinal de fumaça e ferramentas de comunicação do gênero, somos bem mais vítimas dessa modernidade do que dos seus aproveitadores. Sim, ficamos tontos com as mentiras, porta na telinha como se verdade fosse. E a pergunta que não quer calar e aqui se faz: essa modernidade é útil ou temerária? Temos o caso que utilizo o computador para inventar histórias e nem sei mais que a letra eu grafava no papel. Sinto-me escravo dessa modernidade porque não mais posso viver sem ela. Sim, considero um monstro a me pegar e me engolir com casca e tudo. Apavoro-me quando vejo a velocidade da informação que desejo de maneira simples e ela vem tão completa como muitas vezes falsas, deixando-me estupefato ou estupedificado. Lembram-me Brian Greene e a sua obra, O Tecido do Cosmos, ao indagar em sua primeira fase, o que é a realidade? Sim, boa pergunta e nos deixar em suspense, porque a pergunta, depois dele discorrer sobre muitas teorias, não conclui muita coisa que me esclareça como resposta. E o perigo disso, tudo, é começarmos a vivenciar abstrações como verdadeiras. Um perigo que pode culminar num aperto de botão de bomba atômica. Sim, porque a IA pode tudo, até mesmo por alguém falando como se fosse realidade, quando na verdade é abstração tendente a se tornar um texto de lei. Exemplo melhor não existe do que a tal lei da abolição do Estado Democrático de Direito, ou de outras cuja interpretação é decorrente do poder de algum burocrata que empresta o que diz como realidade, na medida em que as palavras passam a valer como abstrações postas em linguagem latina ou alienígena para negar direitos. Seria como afirmou Tobias Barreto sobre o elemento subjetivo do tipo: e como substituir a cabeça pelo chapéu, as mãos pelas luvas, ou seja, tudo artificial, tudo abstração, nada real ou verdadeiro, o que estimula o poderoso burocrata negativo a afirmação do que bem entenda. Como hoje se observa a injustiça promovida contra os servidores militares do CFS 92, com direito à revisão do absurdo passado e até hoje não reconhecido como realidade pura e simples, porém justificada e negada por um tal impacto financeiro, mais importante do que reconhecer o direito de milhares de pessoas. Ou como negaram a grana para os veteranos militares estaduais por terem sido inativos antes do ano de 2021, abalroando os significados semânticos da paridade, representado na física quântica de Brian Greene pela letra P ou da simetria representada pela letra S. Ora, bem, nem citarei aqui a integralidade, pois tudo isso nos leva às raias do absurdo, tal como é a própria realidade a ser demonstrada pelo renomado autor e levada à conclusão de que ela inexiste. Com efeito, lidamos com uma abstração tornada lei confusa e louca, por conta de pessoas maliciosas e estúpidas, porém, quase nos igualando a elas e nos prejudicando sobremodo. Essas pessoas são doentes e mereciam um hospício ou a cova por prejudicar uma coletividade que hoje tem dúvidas sobre o elementar e real. E como já sabemos disso, devemos lutar para sensibilizar os insensíveis fascínoras que prejudicaram sem pudor uma coletividade que atuou com risco da própria vida e sob juramento de morte em defesa de uma sociedade atônita e indiferente. Tudo isso nos leva a pensar em alguns estudiosos e como eles estavam certos. O superior não erra, e
continua inimputável, porque ele não se sente culpado. E no máximo pode sentir-se, se for descoberto ou pego em flagrante, um tiquinho de vergonha. Roberto da Mata, Grandes Ideias, para Celso Laffer, artigo publicado em O Globo, de 14 de março de 2012, coluna Opinião, página 7, ou recorrer a um tribunal para obter justiça é como ir a um fotógrafo para extrair um dente. Peter Grilling escreveu isso. É da fricção é que nasce a vida, e é com a fricção que ela se torna aperfeiçoada. Rui Tapioca, A República dos Bugres, Rocco, Emílio Laranjeira. Eu vi isso aí, nós estamos vivendo isso, né? Quando a gente vai pleitear o direito, é uma ficção, é uma ficção. Nós não temos o direito de pleitear de fato um benefício. Então a gente percebe isso, no caso da GAN principalmente, e no caso de vocês mesmo, que fizeram o CFS, a dissertação foi considerada suspeita, foi comprovado que não era suspeita e os outros passaram à frente de vocês. Então, isso aí é o que eu chamo, isso aconteceu muito na época do Nazaré Cerqueira, porque ele era um cara que foi capaz de, no auditório da CPM, falar que ele era mais PDT do que PM. Eu acho que isso aí basta, né, de falar uma coisa dessa. Ele não reconheceu o direito de vocês aqui, da maioria, sobre a questão do CFS. Vocês levaram cangalha, né? Uma série de coisas ruins que aconteceram com vocês o tempo todo. Nem vou falar da agonia que vocês passam por ela. Essa reunião aqui tem um objetivo também, além de pragmático, tem outro. Eu estou sendo vítima disso, assim, pessoas me ligando, desinformadas, está entendendo? Então qual é a ideia? A ideia aqui é a gente fechar um discurso só, para espalhar mesmo para a turma, para poder dar uma tranquilidade geral, mas com uma informação, não uma desinformação. Nós vamos tratar do assunto aqui, e daqui, desse grupo que está aqui, vai sair a informação correta do que nós pretendemos. Essa é a ideia, porque é uma ideia política. E queira ou não, a gente tem que jogar com essa ideia política. Então, por isso que nós temos que fazer, não só essa e outras reuniões também, para sempre permitir que o companheiro que não está aqui, está distante, ele receba uma informação concreta, está entendendo? Através das redes sociais também, né? Você, por exemplo, eu estive lá na reunião, ouvi isso, estive lá na reunião, ouvi isso. Quem não esteve na reunião não pode falar nada, certo? É uma maneira que a gente tem de informar e não desinformar, como está acontecendo aí. Os nossos companheiros mesmo, eles estão, doutora, eles estão mentindo demais, falseando demais, porque falta uma informação concreta, você entendendo? Então, isso está acontecendo em muita coisa. Negócio de reposição salarial, alguns termos são utilizados agora que nem tem na legislação, eles usam, tá entendendo? Por quê? Eles ficam enrolando até chegar à eleição para pegar o voto dos companheiros, que então, alguns são desavisados mesmo. Tá? A nossa ideia aqui é o contrário. Mesmo que não renda voto, não renda nada, vamos sempre falar a verdade para quem quer que seja. O pessoal interessado no CFS 92, falar a verdade, e também no relação à grana, falar a verdade. Então eu vou começar rapidinho. Ontem, eu tive chance de... Ontem foi terça-feira, né? Ontem eu tive chance de visitar o Coronel Santos Filho, que foi o nosso último comandante-geral PM, lá no antigo estado do Rio. Eu fui ajudante de ordem dele, ele está muito doente. E o doutor Astério, que é colega dele de turno, que é procurador de justiça, o doutor Adilson, que é defensor público, também foi major da PM. Fomos lá visitar o Coronel Santos Filho. E eu conversei com o Astério e pedi duas coisas para ele. Eu pedi que ele voltasse a conversar com o doutor Alberto Flores, né? Conversar com o doutor Alberto Flores, para nós temos um espaço aberto, um canal aberto em relação à segunda promotoria do TAC, que é a primeira, não sei se foi a primeira ou a terceira, você sabe, Ramalho, a primeira ou a terceira promotoria do TAC que definiu esse assunto do CFS. Mas eu posso levantar um papo? Mas de qualquer maneira não foi a segunda promotoria, eu sei porque eu fui lá com o Matilde, com o Brandão, e o doutor Alberto Flores não só analisou a questão. Mas ele indeferiu.
Hein? Foi por conta de que veio para cá, para a PM, e caiu na mão do coronel Adilson. O Fernando deu um parecer contrário, ele só embarcou no parecer do Fernando e Foi arquivou. só isso. Então, nós temos um fato novo agora, e depois ele vai explicar esse fato novo. E eu pedi ao Ascari para conversar com o Alberto. O Alberto agora está bem de saúde, ele teve muito doente, teve diverticulite e teve mal. Ficou afastado, mas agora voltou, está passando bem. E ele vai cuidar de duas coisas para a gente. Primeiro, vai fazer o recurso do impedimento da sentença da juíza de primeira instância. E a juíza não entrou nem no mérito da petição do Ministério Público, nem no mérito da resposta da PGE. Ela simplesmente, a juíza, disse que o Ministério Público é incompetente, e não é. Então o promotor vai recorrer. Eu já cedi todo esse material aqui sobre o grão para ele, entendeu? Até um dos estudos que eu fiz também sobre a lei da grana, esqueci agora, 96, né? 9537. Eu dei algumas opiniões lá, porque aquela lei fala em princípios básicos. Eu tentei esclarecer o que são princípios básicos. E outras coisas também. Dei para ele, quer dizer, ele já está instrumentalizado lá para fazer a petição dele. E também vou ter uma reunião direta com ele. Essa reunião, eu vou me ater a uma reunião técnica, entendeu, Amado? Você é um que já está escalado, entendeu? Você botou o pulo do gato lá com o Alessandro, vou tentar trazer o Alessandro também para reunir com o Alessandro, é o secretário de pessoal. Eu vou levar ele também lá para conversar com o Alberto. Então vai ser uma reunião menor, mas vai ter um objetivo. Essa é uma situação. A outra é que nós sabemos já que o Ivan ingressou com uma ação no CRASE sobre SFS 92, não é isso? Não estou a par. Hã? Não estou a par. Foi. Eu não sei nem o teor. Aí parece que ele só está parado lá. A nossa ideia é provocar o CRASE de novo, porque agora as coisas mudaram.